comentar com você neste vídeo sobre um pouco sobre o Vojvoda, né? O Fortaleza novamente foi derrotado em casa por um time que, neste momento, no Campeonato Brasileiro, não é nada, que é o time do Santos, que não consegue ganhar de absolutamente ninguém, mas que conseguiu ganhar do Fortaleza dentro de casa, né? Ou seja, fora de casa, né? No caso. De novo, uma exibição lamentável do Fortaleza, né? Poderia, inclusive, ter sido bem pior, não fossem os dois pênaltis da parte final da partida, né? Agora, eu queria chamar a atenção para vocês aqui um pouco da entrevista do Vojvoda e também sobre uma informação do DT Sport, né? De que o Fortaleza teria ido atrás do Orsi e do Gomes, que são dois técnicos, fazem parte de uma comissão técnica, né? Dupla, comissão técnica dupla, que conseguiu o título histórico do Platense nesta temporada do futebol argentino. O primeiro título do Platense, um clube muito querido, tá? Que eu conheço muito, e que conseguiu o título lá na futebol argentina. Se o Fortaleza de fato foi atrás dessa dupla, tá? Eu fiquei o dia inteiro tentando buscar melhores informações sobre isso. Não tenho, no momento, muita informação lá no Platense, né? Tenho amigos no Platense, mas que não conseguem me entregar essas informações, né? Então, eu não vou aprofundar isso aqui. Também não vou falar um pouco sobre o estilo dos técnicos. Se tem algo do Vojvoda, tá? E que poderia ser bem interessante no Fortaleza, caso de fato o Fortaleza pense em substituir o atual técnico Juan Pablo Vojvoda. Eu não vou aqui ficar falando que o Fortaleza tem que mandá-lo embora, tá? Não é o meu papel, né? Mas, como eu sempre falo, é necessário fazer uma avaliação. De qualquer maneira, é lamentável a postura do Vojvoda. Foi lamentável a postura do Vojvoda, né, em relação à entrevista coletiva, né? Principalmente nos embates que ele teve com o jornalista Mário Kempes, né? Foi realmente um negócio assim assustador. Nas situações de pressão, né? Nos momentos de dificuldade, que a gente consegue ver de fato o que são as pessoas, né? Claramente que podemos ter exceções. Pode ser que num momento como esse, uma pessoa fale muita besteira, muita bobagem, que circunstancialmente não tenha nada a ver com aquilo que ele é, né? Com aquilo que essencialmente essa pessoa é, tá? Mas eu diria para você que são justamente nesses momentos que as pessoas podem mostrar o que são também, né? Semelhante àquelas situações em que uma pessoa bebe muito, né? Aí fala um monte de besteira, de repente ele fala que eu bebi demais. Justamente por ter bebido demais, é que ele conseguiu falar coisas que ele não tinha coragem de falar. Ele conseguiu mostrar um pouco daquilo que ele era e que ninguém conhecia, tá? Esta é a situação do Vojvoda? Olha, gente, eu não sei, tá? Mas eu diria para vocês que o comportamento dele diante do Kempis foi algo bastante inconveniente, né? Muito deselegante, notadamente por parte de alguém que a gente julga ser um gentleman, né? Nos momentos bons, ele sempre foi um gentleman, né? Vamos deixar isso claro, tá? Deixando aqui também muito claro para vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, tá? Eu não tenho nenhum motivo para defender o Mário Kempis, nenhum, tá? O Mário Kempis é um jornalista importante, né, da mídia esportiva do futebol cearense, né? De certa forma, eu tenho uma certa repercussão, meu trabalho tem uma certa repercussão no Estado, né, nas duas torcidas, né, e o Kempis, por exemplo, é alguém que não me segue, não segue o meu trabalho, tem todo o direito de não fazê-lo, né, mas como eu tenho ali, sim, uma certa infiltração no esporte de Fortaleza, especialmente, da capital Fortaleza, né, com as duas equipes, principalmente Fortaleza e também a equipe do Ceará, né, como eu já abordei equipes como Ferroviária aqui também e outras equipes, como eu tenho muita gente que me segue no estado, naturalmente na capital, então o Mário Kempis conhece o meu trabalho. Se ele não me segue é porque realmente ele não gosta do meu trabalho, né? Então, ele tem todo o direito de não gostar, tá? E assim, isso não tem nada a ver, por exemplo, com o apreço que eu posso ter ou não com o trabalho dele, tá? Ele tem todo o direito de falar, o José Novales é um ótimo profissional, vou segui-lo. O José Novales é um profissional lamentável, eu não vou segui-lo. Ele tem também o direito de seguir ou não seguir e não falar absolutamente nada, tá? Este é um ponto. Portanto, não tem nenhum motivo para defender o Kempis, tá? Agora, preciso defender o Kempis, né? Porque, na verdade, ele foi um grande jornalista aí contra não, diante do Vojvoda, né? Manteve a sua postura, foi, na minha opinião, cordial, inclusive. Ele fez algo, gente, que os jornalistas precisam fazer, que é defender o torcedor, tá? Um jornalista tem que representar o torcedor, e quando ele representa o torcedor, ele defende o torcedor, tá? Então, não dá para não elogiar a atuação do Kempis diante do Vojvoda. E lamentável a resposta do professor, com toda a ironia que cabia naquele momento, né? Parecia que o ódio saía, assim, sabe? Ele tentava controlar, mas que estava saindo pouco a pouco, né? Como ele não podia babar naquele momento diante das câmeras, ele transformou a baba do ódio nas palavras, né?
em palavras sutis, mas com muita maldade. Quando ele fala, por exemplo, né, ah, você é novo por aqui, você não costuma aparecer por aqui, isso foi de uma indelicadeza, isso foi de uma brutalidade, isso foi de uma falta de educação, né, extremamente significativos, né, dando a entender que o jornalista estava ali porque a equipe tinha se dado muito mal, quando todo mundo sabe que o Kempis esteve em outros momentos também nas coletivas do técnico Vojvoda. Também ele foi além, disse, né, dos jogadores, né, que foram mandados embora, né, jogando para o repórter naquele momento, por saber, por exemplo, que o repórter naquele momento dificilmente teria um número, né, foram os jogadores que saíram, né, e que não se deram bem nos outros clubes. O que ele quis dizer, essa foi outra fala do Vojvoda extremamente deselegante, né, porque simplesmente ele disse que os jogadores eram horríveis, né, eles estão se destacando em outros lugares, né, quando ele fala isso, ele está dizendo que mandou os jogadores embora porque eles eram ruins, né? Então, na prática, gente, foi isso que ele disse, tá? Agora, a questão é que muitos jogadores que saíram do Fortaleza, foram jogadores, né, muito semelhantes a outros jogadores que estão no Fortaleza, que circunstancialmente dão muito mais certo porque eles são bancados pelo técnico, né? Este é um ponto. O outro ponto é que cabe ao técnico, né, tentar construir um jogador. E cadê a construção? Cadê a responsabilidade dele por não fazer esses jogadores atuarem muito bem, né? Então tem tudo isso também, né? Claramente que naquele momento o Kempis não ia se lembrar de todos os casos, de todos os jogadores que saíram, tá? E aí eu acho que, assim, a postura do jornalista foi muito respeitosa, soube se conter. Neste momento é preciso ter realmente uma cabeça muito fria e ser um grande profissional para se conter. Eu não sei se eu me conteria naquela situação, né? Falaria umas verdades. Desculpa, gente, falei umas verdades. Eu conheço o trabalho do técnico Vojvoda desde quando ele começou a trabalhar como técnico. Isso ninguém pode tirar de mim, tá? Isso nem ele pode tirar de mim. Eu sei de coisas dele que ninguém sabe, né? Que ninguém sabe. E que eu jamais vou falar em respeito, por exemplo, tá? A esse profissional que já foi muito importante para o Fortaleza. Coisas, inclusive, muito ruins, tá? Muitas, não, pouquíssimas, mas elas também existiram. Coisas ruins que foram cobertas por coisas muito boas que ele fez na carreira dele, tá? Então, eu não vou falar delas aqui. Eu só vou relatar um caso, por exemplo, aqui, da situação dele de abandono de um clube, né? A situação dele, por exemplo, no Tacheres, né? A situação terrível dele no Tacheres, quando ele foi bancado por muita gente, né? E ele não conseguiu ter altivez para conseguir manter o trabalho no Tacheres, né? Só que isso aí é público. Então é nisso que eu vou ficar, né? Então eu não sei se eu me conteria e não falaria algumas verdades para o técnico Vojvoda. É nesse momento que precisamos concordar, né? Que praticamos o jornalismo, né? Mas que pode ter profissionais, evidentemente, por mais que nos esforcemos, pode ter profissionais melhores que nós, né? E naquele momento, claramente o Kempis foi um profissional melhor do que eu. Porque certamente eu faria o errado, né? Eu iria pra briga com o técnico Vojvoda, tá? Porque ele foi deselegante, foi mal educado, extremamente mal educado, foi grosseiro, tá? No momento em que ele precisava ter elegância. E ainda por cima, querendo, né, ter o controle, querendo mostrar que estava controlando os nervos, que estava controlando a situação, né? Querendo mostrar, por exemplo, né, querendo derrotar o outro através de um suposto controle que ele não consegue ter mais. Não consegue ter. O Kempis foi muito feliz quando falou, por exemplo, da ausência dele no outro jogo, quando a equipe teve um resultado ruim. O profissional tem obrigação de aparecer quando a equipe perde, né? O Kempis falou também do momento dele que ele anda entregando respostas complicadas para os jornalistas, não aceitando as questões dos jornalistas, que são questões dos torcedores. E este foi o exemplo clássico, né? Tudo que o Kempis coloca nessa questão, né, se apresentou neste embate entre ele e o Vojvoda, né? Mostrando novamente que o jornalista estava com a razão, tá? Enfim, foi muita deselegância de um técnico que não consegue mais explicar por que a equipe não consegue ter resultados, né? Sobre o Alanzinho, né? Disse que o jogador está sendo preparado. Ora, e o que acontece com as informações que deram conta de que o jogador está numa lista de dispensáveis, né? Quem falou que o jogador está numa lista de dispensáveis foi uma fonte bastante séria, né? E uma outra coisa bastante curiosa, né? Isso é desculpa, tá? Isso é desculpa. Preparando por quê? Que quando o jogador entrou em campo, ele conseguiu entregar, né? Isso é mera desculpa, porque o Alanzinho, ele é frágil fisicamente, podemos argumentar que este seja o problema do jogador, frágil fisicamente, ele conseguiu mandar muito bem quando jogava no Ferroviário. Porque os jogadores
por exemplo, da Série B, da Série C, da Série D, né? Eles aliviam muito mais, né? Do que os jogadores da Série A? Não, eles não aliviam, né? Eles batem muito mais. E o jogador leve como o Alanzinho conseguiu ter um destaque muito grande. Então, menos, tá? Menos. Essa história de que tá protegendo o jogador, construindo o jogador fisicamente, babá, é conversa mole. É de um técnico que parece que se perdeu completamente, tá? Infelizmente, tá? Quanto à tentativa aí, a suposta tentativa do Orsi e Gomes, se contratado forem, né? Faremos uma análise sobre essa possibilidade aqui. Mas eu digo para você de antemão que realmente poderia ser uma boa caso o Fortaleza dispense esse senhor que já não demonstra nem sequer ter educação, tá? Sobretudo nos momentos chave, tá? Lamentável a postura do Vojvoda. Lamentável. Não dá para aceitar algo dessa natureza, tá? E se de fato, como eu disse, Fortaleza buscar outros profissionais, faremos análise sobre isso aqui. Ainda que ele tenha demonstrado aí uma enorme falta de polidez, né? Ainda que ele tenha enterrado o lado gentleman que todo mundo supunha que estava naquela alma, né? Apesar de tudo isso, eu diria para vocês que não vou falar aqui que Fortaleza tem que demiti-lo, tá? Eu acho que o Fortaleza precisa executar uma profunda avaliação sobre o seu trabalho. A partir daí, mandá-lo embora ou decidir se deve ficar com ele ou não. A avaliação sobre o trabalho dele, profunda, que, ao que tudo indica, não está a acontecer neste momento no PC, né? Também lamentável. É isso, gente. É isso.